Bom dia, turma. Eu sou a professora Tatiane Rodrigues. A gente vai dar início à disciplina de Contabilidade Geral, com 45 horas, para o curso de Secretariado. Apresentação do professor, a minha formação acadêmica. Sou bacharel em Contabilidade. Tenho pós-graduação em Gestão Pública Municipal. Tenho MBA em Auditoria, Controladoria e Perícia Contábil. Estou terminando meu mestrado, né, turma, na USP, todo mundo já sabe, em Relações Públicas Criminais. Estou terminando meu curso de Direito. E a minha área profissional, além da docência, eu sou professora e também trabalho para o Estado na área de perícia e área criminalista. O e-mail é tatianerodrigues88@gmail.com. Fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida a respeito da disciplina. Plano de ensino. A ementa dessa disciplina é documentos contábeis, notas fiscais, recibos, faturas, duplicatas, contrato, requisição de materiais, representação gráfica do patrimônio, contas patrimoniais de resultado, custo, despesas e receitas, métodos de escrituração, balancete, demonstrações contábeis. Todo esse material tem nos slides quanto na apostila complementar do curso. O objetivo geral, gerar reflexão sobre o significado e importância da contabilidade geral para as empresas. Lembrando que quando a gente fala das empresas, a gente fala da micro, pequena e grande empresa. Conteúdo na unidade 1, iremos abordar contabilidade de forma geral, tá? Documentos contábeis, fatura e duplicatas, títulos de crédito. Na unidade 2, controle de estoque, gestão de estoque e requisição de material, todo o procedimento para a compra daquele material. E a unidade 3, contratos, livre de escrituração e representação gráfica do patrimônio. Lembrando que quando a gente fala sobre representação gráfica de patrimônio, imediatamente a gente já fala em quê? Em balanço patrimonial. Iremos também abordar. Procedimento de ensino. A disciplina ela está dividida em 3 unidades. Slides estáticos, material complementar, onde vocês irão ver artigos relacionados à área e vídeos que abordam a contabilidade. A videoaula da unidade, que está na unidade 3, e a atividade avaliativa, que tem na unidade 1, 2 e 3. Avaliação. Na unidade 1, iremos abordar a atividade de ensaio. Na unidade 2, o questionário online. Na unidade 3, a atividade de envio único, até chegar a fazer a avaliação presencial no polo. Lembrando que todas essas atividades ela tem um caráter avaliativo de 0 a 10, assim como a prova regular. E aqui segue as referências, algumas das referências que foi abordada para a elaboração dessa disciplina, na contabilidade básica, contabilidade fácil e básica, contabilidade avançada, o Manual da Contabilidade da Sociedade de Explorações, contabilidade empresarial, introdutória e entre outras. Contabilidade. A contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações das entidades, qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio. Lembrando que a contabilidade ela é a ciência que estuda o patrimônio. O que é um patrimônio? São todas as empresas que são caracterizadas com um CNPJ. Então, a contabilidade ela serve como um instrumento básico para o estudo daquelas variações. São as entradas e saídas ocorridas na empresa. Quando a gente fala aqui no slide de variações quantitativas e qualitativas, quantitativas vem de quantidade de
material que está sendo abordado, o que está sendo utilizado. E qualitativa, a gente fala sobre as qualidades. Como deve ser feito aquele trabalho? Qual o melhor método de ser abordado aquele trabalho? No patrimônio. E a gente já sabe que patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, é bem, mais direitos e obrigações. Então, tudo que você tem a receber, tudo que você tem que compõe a empresa e tudo que você tem a pagar constitui um conjunto de patrimônio. Isso sim é o patrimônio da empresa. Geralmente as pessoas têm mania de pensar que patrimônio é só aquilo que você tem ou que você tem a receber e excluem as obrigações. E o patrimônio, ele inclui todas as obrigações. Então, vocês estudantes têm que ter em mente que a contabilidade é o estudo geral desse patrimônio, tanto dos bens, dos direitos e das obrigações. A contabilidade ela pode ser utilizada tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ok? E o conceito, como já falamos, é a ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio das empresas. Patrimônio, empresa, bens, direitos e obrigações. Qual o ponto de partida para entender? Para entender a contabilidade, a gente vem através do tipo de escrituração contábil. Qual é o tipo de escrituração mais utilizado? É o livro diário e o livro razão. Para que serve a contabilidade? Ela serve para tomada de decisão, ela serve para controlar a empresa, para ter um melhor gerenciamento dentro daquela empresa. Então, a contabilidade ela vai ajudar todos os gestores a tomar uma decisão correta, cabível àquela empresa, tanto em um ano, em um mês, até mesmo em 2, 3 anos, para saber a situação da empresa. Por isso que a contabilidade ela serve como um instrumento para a tomada de decisão e também serve como uma forma de controlar o patrimônio. Finalidade. Demonstrar através das peças contábeis, registro, análise e outros meios a situação financeira e econômica da empresa para as partes interessadas. Quais são as partes interessadas? Todos que compõem aquela empresa, tá certo? Quando a gente fala em partes interessadas, são todos. Não é só o administrador e o dono da empresa. Desde a parte básica até a parte alta da empresa, fazem parte dela. E também quem são os interessados? A gente pode associar como os sindicatos, como o governo, porque acaba pagando uma tributação, então o governo também é um interessado, o Estado também é um interessado, o município é interessado, as empresas concorrentes também são interessadas. Então, tudo isso faz parte do quê? Da empresa. Mostra a situação da empresa para as pessoas interessadas nestas informações, ou seja, registrar e interpretar os fenômenos que afetam a situação patrimonial da empresa. Essa situação patrimonial da empresa, que afeta, como o slide está mostrando, é se a empresa ela pode vir a gerar o quê? Prejuízo a longo prazo, como iremos abordar mais na frente. São pessoas que se utilizam da contabilidade e que se interessam pela situação da empresa e buscam a contabilidade para a sua resposta. Lembra do slide anterior que nós falamos sobre a finalidade dos interessados da empresa? Aqui agora iremos abordar todos que se interessam pela contabilidade em si. A gente observa no slide a empresa, que é gerada por um CNPJ, e as pessoas interessadas nelas, que são os fornecedores, os bancos, os sindicatos, órgãos da classe. Gente, órgãos da classe é da seguinte maneira que a gente associa. O curso de Direito, qual é o órgão? A OAB. O curso de Contabilidade, qual é o órgão? O CRC. Curso de Medicina, CVM, entre outros. Isso são caracterizados como órgãos da classe. Governo, concorrentes, funcionários, investidores e outros. São todos os personagens que compõem a busca pela contabilidade, aqueles que se interessam pela contabilidade em si.
Bens é tudo que possa satisfazer alguma necessidade da empresa, que seja sujeito à avaliação econômica, ou seja, o qual se possa atribuir um valor expresso em moeda e sobre o qual a empresa possui posse, isto é, esteja em seu poder. E o domínio quer dizer que seja o seu dono. Bens a gente pode associar como tudo aquilo que pode ser revestido em dinheiro. Pode ser colocado como patrimônio da empresa. Então, isso pode ser caracterizado como bem. Tanto que o slide diz que está sujeito a uma avaliação econômica. Se está sujeito a uma avaliação econômica, está sujeito a um bem de troca. Ele pode ser revestido, ele pode ser avaliado. Dentro dos bens, a gente tem os bens corpóreos e os bens incorpóreos, que são a mesma coisa de bens tangíveis e intangíveis. Os bens tangíveis, que são os mesmos que bens corpóreos, são todos aqueles bens que podem ser tocáveis, né? Todo aquele bem que você pode tocar, por exemplo, um computador, uma mesa. Esses são os chamados bens tangíveis e corpóreos. E os bens intangíveis e incorpóreos é tudo aquilo que não se pode tocar. Um exemplo desses bens, a gente pode dizer que é software, que ninguém consegue tocar, mas a gente sabe que existe, né? Marcas e patentes. Um exemplo dessas marcas e patentes é a Coca-Cola. A gente fala Coca-Cola, mas a gente não consegue tocar nela. A gente consegue tocar no vidro, que acaba sendo um bem corpóreo, um bem tangível. Mas aquela marca, Coca-Cola, acaba sendo o quê? Um bem intangível, um bem incorpóreo, que fazem parte da associação dos bens. Como nós falamos, bens tangíveis, bens intangíveis, nós já sabemos que é aquilo que é tocável e aquilo que não é intocável, bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis, eles são tudo aquilo que se pode mover de um lugar para o outro. Uma mesa, um carro. E os bens imóveis é tudo aquilo que não se pode mover. Um exemplo disso são os terrenos. Ninguém consegue mover um terreno de um lugar para o outro, então ele é considerado um bem imóvel. Direito são os recursos que a empresa tem a receber e que gerarão benefício presente e futuro. É o poder de exigir alguma coisa. O direito para as empresas, tá? É tudo aquilo que ela tem a receber. Se a empresa vender uma mercadoria a prazo, ela tem o direito de receber o valor daquela mercadoria. Se ela aluga casas, ela tem o direito de receber o valor daquele aluguel. Então, eu coloquei como exemplo do direito duplicata a receber, salário a receber, aluguéis a receber, contas a receber, títulos a receber. Vocês observam que tudo que a empresa tem a receber é associada como um direito e uma obrigação. São dívida, valores a serem pagos a terceiro, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Mas como na contabilidade a gente está estudando só a pessoa jurídica, que são as empresas, então é tudo aquilo que a empresa tem a pagar. Se ela se utiliza de um telefone, ela tem que pagar todo mês o quê? A fatura daquele telefone. Então ela tem uma obrigação a pagar. Se ela tem uns funcionários trabalhando para ela tem a obrigação de pagar o salário daquele funcionário. E o funcionário tem o quê? O direito de receber aquele salário daquela empresa. Então, para a empresa, a obrigação com o funcionário entra numa conta chamada parte do passivo. Porque a empresa que obtém funcionário, ela tem a obrigação de pagar o salário. E, ao contrário, o funcionário já tem o direito de receber aquele salário, certo? A conta bens e direitos, ela está associada na conta do ativo, as obrigações na conta do passivo. Então, utilizando bens mais direito menos obrigação, nós iremos estudar um pouquinho do patrimônio líquido, mais para frente nos slides.
Escrituração. A escrituração deverá ser feita em idioma e moeda nacional. A forma de escrituração será a forma contábil, sendo feitos os acontecimentos ocorridos dentro da empresa, sem que haja borrões, rasuras, pois não é permitido. Gente, está na lei, tá? Na norma brasileira de contabilidade, vem dizendo que toda escrituração contábil ela deve ser feita no idioma, qual é o nosso idioma? Português e em moeda nacional, no caso real. E a forma mais comum de escrituração hoje é o livro diário e o livro razão. É onde iremos colocar todas as entradas e saídas de mercadorias ocorridas dentro daquele patrimônio. Escrituração contábil, fornecimento. O fornecimento de aplicativo público com as seguintes características. Visualização da escrituração nos seguintes formatos. Diário e razão. Como eu falei no slide anterior, o livro diário e o livro razão são as escriturações mais utilizadas hoje. Por quê? É obrigação da empresa utilizar esses dois tipos de escrituração. O livro diário, a gente caracteriza tudo que entra e sai da mercadoria, utilizando débitos e créditos. E no livro razão, iremos utilizar o famoso tesão, que é chamado de razoneste, aonde iremos colocar apenas os valores que foi abordado no livro diário. Método das partidas dobradas. Para todo débito, há um crédito de mesmo valor. Tem-se o seguinte raciocínio: o valor total dos créditos sempre será igual ao valor dos débitos. No método das partidas dobradas, ela ensina que todo débito ele deve ter seu crédito de mesmo valor. Na contabilidade, um débito não pode ser diferenciado de um crédito. O total do ativo chamado de natureza devedora é sempre igual ao do passivo, que é de natureza credora. Quando estudamos, a gente tem o ativo que tem a natureza devedora e o passivo que tem a natureza credora. Então, eu já sei que na natureza devedora é tudo que entra para dentro da minha empresa, é todo aquele meu lado positivo. E na natureza credora é tudo aquilo que sai de dentro da empresa, é toda a natureza negativa. Entra no caso o quê? No passivo, as nossas obrigações, e no ativo, nossos bens e nossos direitos. A gente segue aqui o modelo do método das partidas dobradas, onde eu coloquei para vocês aqui o ativo sempre positivo no débito e o passivo sempre positivo no crédito. Lembrando, se está positivo, ele está igual, não é isso? Então, ativo e passivo sempre deve ter o mesmo valor. Exemplo, vocês conseguem visualizar uma compra de uma geladeira. No ativo, a geladeira foi quanto? R$ 1.400. E no passivo, R$ 1.400 também. Então, os dois valores eles estão igual. Esse tesão que vocês estão olhando para caracterizar a compra da geladeira, vocês estão vendo? É um T, não é isso? Esse tesão é chamado de razonete. É esse exemplo que entra no livro Razão. Origem de recurso. As sociedades, no ato da sua constituição, recebem dinheiro dos sócios que se unem para abrir uma empresa com finalidade de lucro. Vocês já escutaram alguém abrir uma empresa para ter prejuízo? Não, né? Mas lembrando que nenhuma empresa ela dá lucro imediato. Por isso se tem um capital de giro, que é para segurar essa empresa durante 2, 3 meses até dar lucro. Então, a finalidade no ato da constituição da empresa pelos sócios é o quê? Gerar lucros futuros. Então, por isso que se chama origem de recursos. Passivo, origem de recursos. Por que origem de recurso, professora? Porque se tenho bens mais direitos, menos as obrigações, aí sim você vai ter o patrimônio líquido. Aí você vai visualizar a quantia certa que sua empresa vai ter. E esse valor será agregado como origem de recurso.
Como vocês estão visualizando aí, ó, o PE e o PL. Controle de estoque. O controle de estoque exerce influência muito grande na rentabilidade da empresa. Os estoques absorvem capital que poderia estar sendo investido de outras maneiras, desviam fundo de outros usos potenciais e têm o mesmo custo de capital que qualquer outro projeto de investimento da empresa. Essa parte de controle de estoque, turma, a gente vai aprofundar bastante na unidade 2, aonde iremos ver toda a parte de gestão e controle de estoque materiais. Controle de estoque. Entradas e saídas de mercadorias, consulta de estoque, registro de inventário, cadastro de produtos e cadastros gerais. A gente pode associar todos esses itens dentro desse inventário, desse registro de inventário. Ele serve para absorver tudo o que tem dentro da empresa. O que tiver faltando e o que tiver a mais dentro dessa empresa, o inventário ele consegue absorver. Dentro desse inventário, a gente tem o inventário permanente e o inventário periódico, certo? Mas o que os alunos de secretariado têm que observar é que se utiliza-se um registro de inventário para um controle de melhoria do estoque. Gestão de estoque. Definição: ações de planejar o estoque, seu controle e sua retroalimentação sobre o planejamento. Que retroalimentação é essa? A gente vai repor tudo aquilo que está faltando. Então, um planejamento dentro da gestão de estoque é de suma importância. E esse planejamento é aquilo que falamos anteriormente, sobre o inventário. Um inventário, ele é o planejamento da gestão de estoque. É o levantamento de tudo que tem na empresa, tudo que está faltando na empresa. Então, esse controle de estoque, essa gestão de estoque, ele tem por objetivo o quê? Planejar. O que é o planejar? É determinar valores que o estoque terá. Quanto eles vão gastar para repor aquele estoque? Controle. Registro dos dados reais sobre o planejamento. Como será feita a compra? Qual o melhor fornecedor para aquela hora? Para aquela localidade? Retroalimentação. Comprar os dados do controle com os dados do planejamento. Vocês conseguem observar que toda a gestão ela se mantém através do planejamento. E o planejamento vem da onde? Da parte da contabilidade. O que é gestão de estoque? É a função que planeja, executa e controla o fluxo de materiais nas condições mais eficientes e econômicas, partindo das especificações dos artigos a comprar até a entrega do cliente. Quais são os desafios da gestão de estoque? Utilização adequada dos recursos da empresa, tanto materiais quanto financeiro, alocação racional dos recursos de forma a maximizar e acelerar o retorno obtido sobre estes, a preocupação constante com a redução de custos e pela eliminação daqueles que são desnecessários. E a implementação de decisões que se destinam a aumentar a riqueza dos acionistas. Iremos falar agora também sobre a atividade diagnóstica. A atividade ela será feita em dupla. Vocês vão utilizar um texto de complementação do estudo, aonde terá um debate em sala de aula junto com o tutor, abordando os principais tópicos que vocês, alunos, acharam no texto. Qual a melhor forma de utilização da contabilidade? E o tutor irá ajudar vocês nesse debate em sala. Lembrando que essa disciplina ela é de suma importância, não só para a complementação do curso, mas para a vida cotidiana de cada um. Porque se a gente observar, a contabilidade, ela serve para todos e ela está no nosso dia a dia.
A mensagem que eu deixo para vocês é: a persistência é o melhor caminho do êxito. Turma, obrigada e bons estudos.